janeiro de 1998. Estamos gravando o senhor José Paulo Virgínio, filho do herói Conhece Paulo Virgínio, para uma pesquisa a ser realizada de maneira geral sobre a Revolução em Cunha e como expoente máximo o senhor Paulo Virgínio. José Paulo, fala alguma coisa do início da Revolução em Cunha, a sua observação, o que o senhor sentiu, o que o senhor viu acontecer. Então, o início da Revolução foi o seguinte: no dia que foi os primeiros paulistas que vieram aqui, foram 2 pessoas lá, apareceram lá no Tabuão, passaram lá em casa e avisaram a minha mãe e que ele tirasse nós de lá da beira da estrada, que os paulistas iam invadir lá, né? Viu? Os paulistas vinham lá para... Então mandou que nós retirássemos. Então nós retiramos de lá do Tabuão para o Rio das Pedras. Esse é o ponto final, né? Rio das Pedras lá perto? É, Rio das Pedras lá perto. Aí quando foi às 6 horas da tarde, não cedo, na parte de cedo, já o Molinário e esses... como é que chama esses outros homens que foi junto com ele? Doutor Rocha, não? Não, doutor Rocha, não. Dito Vanja. Dito Vanja. Dito Vanja tinha um carrinho, um Fordinho amarelo. Foi já lá quando foi lá no Arco da Serra, já, no Vitalino, já prenderam eles, né? Aí já veio os marinheiros e junto com eles. E de lá da onde nós estávamos, no Teotilino, nós íamos eles passar lá no Joneco, onde enxergava, né? Aí vieram até a Aparição. Lá na Aparição já encontraram os paulistas, né? E foi o primeiro combate que eles deram. Aí de lá eles voltaram para trás e os paulistas vieram deles até onde deu, né? Aí daí para frente eu não sei mais. E a família do senhor, como é que ficou? Nós ficamos lá no Teotilino. De lá nós, no outro dia já fomos lá para Caneleira, Buracão, né? Ficamos uns 3 ou 4 dias no Buracão, depois fomos para Caneleira, ficamos uns 8 dias, depois fomos até o Milho Branco, lugar que chama Milho Branco. Isso antes do pai do senhor ser preso? Meu pai já não, meu pai já estava preso. Estava preso. Então, conta por favor agora sobre o início a maneira que eles foram presos, como eles foram presos. Então, como foram presos foi isso aí, o Dito Rosa, que estava no meio deles, né? Então o Dito Rosa foi que explicou tudo para eles aonde o meu pai estava e os outros homens estavam também, né? Mas quais outros homens? Tem o Tijoneco, o seu Tilino, toda a turma lá do Tabuão, né? Os parentes, estava tudo lá, né? Os homens, porque de dia ficavam no mato, não, ficavam em casa, de noite eles iam posava no mato, né? Porque eles tinham medo de vir de noite e prender eles, né? Todos eles? Todos eles. Então, o Dito Rosa veio lá com uma proposta que os caras tinham falado para ele, né? Que era para eles virem no Tabuão, que eles iam fazer o recenseamento e ia pagar tudo o que eles tinham estragado, né? Por exemplo, as casas que eles tinham tirado, os porcos que tinha sorto, o gado que tinha esparramado, né? Então, acho que o governo ia trazer tudo isso. Então, que era para eles virem no acampamento, né? Aí eles acreditaram no Dito Rosa, né? E vieram no acampamento. Todos eles? Todos eles. Aí quando chegaram lá, eles foram tudo presos. E amarrado e levado lá para Aparição. Mas quando foi pego o senhor Paulo Virgínio, os outros homens já não estavam presos? Não. Todos foram pegos? Presos num dia só. Num dia só? Junto, Porque eles fizeram o seguinte: ali na subida, em frente ao mar, né? Ali tinha um caminho que passava, era arco assim, como é isso aqui, né? Um lado para lá, um lado para cá, e o pessoal passava no meio. Então os soldados ficaram em cima, do lado de cá e do lado de lá, no mato. Então quem estava passando ali embaixo não via ninguém, né? E os 2 soldados, quando eles chegaram lá na viradinha, que era para virar lá para o lado da casa do tio Joneco, aí os 2 pulou no meio do caminho e os outros apontou de cima para baixo as árvores em cima deles.
E os outros soldados já estavam com as cordas lá, foi que amarraram eles. Aí depois de amarrado, trouxeram para Aparição, lá onde ele foi fuzilado. E como é que foi a história então de que o São Paulo Virgínio estava no local que sabiam no local onde estavam os paulistas, não era isso mais ou menos? Não, eles queriam que o pessoal falasse onde estavam os paulistas. Mas como meu pai estava no lado dos cariocas, como é que ele ia saber onde é que estavam os paulistas? Mas ele não estava no outro lado? Mas tem uma história que ele fez uma roça para um canto lá, que nessa roça chegaram os paulistas nesse local, aí que pediu para o São Paulo Virgínio não contar onde eles estavam, coisa assim, não é? Ele passava todo dia lá, não tem uma história assim. Esse negócio de roça aí não tinha, porque a roça do meu pai era no Gravi, era longe de lá, né? Meu pai trabalhava no Gravi. Então quando meu pai chegou da roça, aí foi que ele foi lá em casa, chegou em casa, não achou nós, aí que ele foi no Teotilino, onde nós estávamos, né? Agora, para prender ele, aí já foi o Dito Rosa, nós estávamos no Buracão, é num outro lugar. Ah, certo. Nós estávamos tudo lá, né? Então meu pai e todos os outros homens, né? Estavam por ali, eles ficavam, largaram as casas, foram tudo para lá, né? Lá por Buracão já é longe da nossa casa. Então eles ficaram tudo lá. Então de dia eles iam trabalhar e de noite ficava só as mulheres em casa e os homens dormiam no mato já, de medo de ser preso, né? Mas ele sabia que tinha tropa paulista para cima, sabia? Eu sabia, todo mundo sabia, né? E onde que as tropas estavam? A tropa paulista estava da Aparição para cá. Não digo assim, lado de lá. Do lado de lá não tinha ninguém paulista. Mas que estavam chegando. Mas que estavam chegando lá para cima, parece que onde estavam escondidos, parece que os paulistas estavam perto lá, não estavam? Não tem essa história. O paulista não estava para lá, não. Não, né? Porque lá não tinha paulista nenhum. Porque o paulista, a força paulista, estava da Aparição para lá, né? E da Aparição para o lado do Tabuão era tudo carioca, não tinha nada. Mas os paulistas não queriam surpreender os cariocas no Tabuão? Estavam cercando lá por trás? Não, aí isso foi mais tarde, né? Mais tarde que eles fizeram isso. Aí eles entraram lá pela Vargem Grande e foram no lugar que chama Mato Escuro. Lá que tinha a trincheira dos paulistas. É depois que ele foi morto já, né? Depois, né? Porque até que depois que eles avançaram até lá, né? Depois que mataram meu pai, foi que eles foram até lá. Certo. Mas então eles não sabiam, então não havia nenhuma tropa lá perto do Buracão, não, né? Não, tinha no Mato Escuro. O lugar que chama Mato Escuro. Nada a ver com o Buracão, bem distante, né? É longe do Buracão. E daí, então depois que eles foram pegos, como é que foi, seu Zé? O que aconteceu? Depois que eles foram, aí levaram lá para Aparição e prenderam na casa do Tujango. De Tujango, né? Na casa de Tujango, É perto ali, onde o Muro de Tujango. Ela era no Cruzeiro mesmo. A casa, não tem um morro assim na frente, assim? Tem. A casa era ali. Na casa do Dito Jango. Lá direito. É, lá direito. Indo aqui para lá, o lado direito. Não é o Dito Maralino, não, né? Não. A casa do Dito Jango. Certo. Dito Jango, né? Certo. O Dito Jango, a gente meu pai fazia negócio, bregar em abu, fazer as coisas tudo, né? Agora, o que os cariocas queriam com as pessoas presas? O que eles procuravam? Não, eles queriam que o sujeito falasse para eles aonde eles estavam os paulistas e como é que fazia para pegar os paulistas, né? Mas eles não sabiam também, né? Eles não sabiam, lógico, não sabiam. Estava no mesmo lado deles, como é que eles podiam saber? Não tinha jeito, né? Eles não queriam um caminho também que saísse lá Pois eles queriam o caminho, mas ninguém ia contar para eles, né? Que saísse lá para o Gordu. Se eles chegassem lá, chegavam no Campo Alegre, né? Entrasse pelo Campo Alegre fora, saiu no Munjola, né? Do Munjola eles vinham por aqui, vinha sair aqui no Nova de Gouveia. Surpreendia, né? Pois é. Então lá foi que os cariocas queriam, que eles sabiam mais ou menos, mas não, queria que alguém passasse com eles por lá, né? Aí ninguém contou, nem meu pai contou e nem os outros também não contaram, né? Porque se eles contassem era fácil, saía do Campo Alegre, descia lá no Jacuí, certo? Né? Do Jacuí saía na estrada do Munjola, pegava e ia sair aqui, né? Aí pegava os paulistas que estavam ali, passava por trás dos paulistas e matava todo mundo. Agora, eu pensava que o Paulo Virgínio foi pego depois que estavam os outros presos. Então foi tudo junto, então? Não, é tudo junto. O dia que prendeu tudo. Porque o negócio de Dito Rosa foi o seguinte, Dito Rosa foi lá e falou para eles, né? Falou, vocês vão lá que
o soldado carioca vai pagar tudo que vocês perderam, né? Falou para todo mundo. Então todo mundo que tinha a casa interessou aí, né? Porque pô, vai receber tudo que tem, né? Então foram. Aí quando chegou lá não tinha nada disso, não. Aí chegou lá já estava preparado. Quando eles entraram lá, os soldados pularam e pegaram tudo. Não era para pagar nada, não. Aí amarrou todo mundo e levou para a aparição. Você trouxeram para cá, né? Trouxeram para cá, para a aparição. E quais as pessoas? Por que aparição, senhor? Por que aparição? Por lá que estava o contingente do... Mas ele tá bom. Tá bom também, estava cheio de soldados, né? Mas o principal era então... O chefe da coisa, que era o... Acho que o Amaral Peixoto, se não me engano. Não, o Amaral Peixoto estava no Mato Limpo. Mas tinha um outro que era chefe dele, que estava lá comandando a tropa na aparição, né? Então, esse que estava comandando a tropa foi que não deixou matar o resto, né? Que aí teve um lá que não sei se foi um dos comandantes, né? Para ele poder ir falar com o Amaral Peixoto, ele se vestiu de paisano e pegou um cavalo e montou e foi até o Mato Limpo. Aí avisou o Amaral Peixoto, foi que o Amaral Peixoto mandou esse quarto e prendeu os soldados que estavam matando o pessoal. Porque tinha mais gente que ia morrer. Os outros já estavam prontos para morrer. O senhor se lembra das pessoas que estavam presas, senhor? Eu não lembro, porque ninguém me contou para mim, isso aí a gente não sabia, né? Não, os fazendeiros lá. Os fazendeiros que tinha lá era só, o que eu conhecia era só da nossa família. Os outros que estavam aí, tinha o tio Dito Maria, o Dito Jango, o tio Tervino, o tio Neco, esses que eram os parentes da gente, né? Agora as outras pessoas que tinham, se tinha algumas outras pessoas, não sei quem é, né? E como é que se deu então o fato de ele ter sido morto, então? Por quê? Qual a razão dele ter... Ele fugiu, alguma coisa? Como é que aconteceu lá? Não, o fato dele ter morto é que eles queriam que meu pai falasse. Eles falaram que meu pai sabia, né? Os outros falaram. Não, quem sabe é ele, né? Por quê? Os outros presos. Eles falaram que quem sabia o caminho era meu pai, né? O meu pai não sabia também, porque ele estava no lugar, como é que ele ia saber? Por que os próprios companheiros falaram que a própria gente sabia? Eles falaram que o tio Joneco falou, o tio Tiozinho falou. Quem é você que sabe? Falou, não é ele que sabe. Perguntou pro outro, não é ele que sabe, né? Então todo mundo falou que ele que sabia o caminho. E que ele sabia mesmo, né? Porque ali ele era caminho que ele vinha lá de casa, quando chegava um tempo lá, ele vinha lá tem esse negócio de fazer remédio, né? Uma raiz que tem naquele mato lá. Então todo ano ele vinha tirar aquilo lá para remédio resfriado, né? Então ele tinha aquele caminho que saía dali, passava no Tintioff e saía lá no Monjolo. Então ele sabia mesmo o caminho, né? Mas todo mundo sabia. Pois é. Mas os outros falaram que era só ele que sabia, não falaram que eles também sabiam. Foi esse o problema. Diz que tem uma história também que conta aí, e ele estava amarrado isso, que à noite lá ele pediu para sair para... Pois é, isso falaram mesmo, que ele estava amarrado e ele pediu para sair e ele escapou e correu, né? Correu para fugir. Queria fazer necessidade, alguma coisa assim, né? Pois é, quando ele se pirou fora, ele correu, né? Assim que eles contavam pra gente, né? Ele correu, aí por isso que os caras foram lá e pegaram. Aí denunciou, né? Aí denunciou, né? Que aí os caras, além deles, falaram, não, então ele ia correr para contar os paulistas onde é que ele estava, né? Então foi isso. E depois fizeram muitos outros tipos de perguntas para ele, bateram, né? Jogaram água fervendo para ele contar. Mas ele ia contar o quê? Se ele estava junto com eles também. Se ele não sabia, ele também não sabia, né? Então a casa de Tujango é no morrão lá em cima, né? É, no morrão. Ele era no morrão. Eu não sei nem se tem a casa lá. Tem mais ou menos local lá. Então ali eles ficaram presos. Ali eles ficaram presos. E dali então ele correu e... Então correu, aí eles pegaram ele. Meu pai correu, eles foram lá e pegaram ele. Por que mataram tão longe então? É meio longinho. Campos é meio longe, mas ele correu até lá, né? Ah, certo. Ele correu até nesse lugar. Depois se embramou no meio do mato lá e eles cataram ele, né? Segundo os pessoal que estavam junto falavam, era isso. Aí eles começaram a esforçar para ele contar onde é que estavam os paulistas. Como é que ele ia contar se ele não estava lá? Né? Agora voltando sobre o Dr. Rosa, qual a relação dele com os policiais, com os soldados? A relação com os policiais era boa, a melhor possível, né?
Ele que contava tudo para os policiais, para os soldados carioca, tudo os lugares que ele conhecia, né? Ele era o leve trás, como se diz, né? Ele vinha aqui, sabia dos paulistas, ia lá contava para os carioca. Depois do carioca ele contava para os paulistas, ele fazia esse intercâmbio assim, né? Estorval era um cara esperto, ativo pra caramba, né? Sempre chegou a conhecer ele, né? Então, um cara danado. Uma vez lá no Paraty tinha um criminoso lá, que estava lá, fez uns 5, 6 anos, ninguém prendia ele, né? Estorval foi lá e prendeu ele. Chegou lá e gritou lá, ô compadre, você está sozinho aí? Eu disse, tô, tá nada, né? Aí quando ele saiu lá, os caras já tinham cercado e pegaram o criminoso. Ele era só um cara analfabeto e sabido, inteligente, né? Zé, então se esse militar não fosse avisar lá o Amaral Peixoto, todos eles seriam mortos? Tudo eles. Já tinha 2 amarrados, prontos para morrer, né? Aí o cara avisou o Amaral Peixoto mandou esse portal do limpo, chegou lá, prendeu os caras e levou para o Rio de Janeiro. Aí não morreu mais ninguém, né? Não, ele já tinha 2 que estavam amarrados, parece que era o Tijonete, mas o Tervino, os 2 que estavam amarrados já, né? Pronto para morrer. Aí o comandante chegou e... Aí, além de ser esses pessoal que estavam lá presos, foi um soldado que ia matar eles que foram presos, né? E depois da morte, como é que você soube da morte? Como é que foi a reação de todo mundo lá? Nós quando soubemos foi depois, bastante tempo, né? Porque ninguém contou para minha mãe nem para nós. Eu não sabia de nada, né? Todo mundo falava para nós e meu pai estava vivo, para minha mãe também, né? Mas a minha mãe, quando ele morreu, ele apareceu para ela, né? Ele estava no buracão e tinha uma menina, a Clotilde, uma que até depois morreu, ela estava muito ruim no quarto. E a minha mãe estava lidando com ela no quarto, o padrinho Zezé, e meu pai apareceu para ela, né? Apareceu assim na frente dela. Aí ela saiu chorando de lá, dizendo, mataram meu marido, né? Como que mataram? Ela ia saber lá, né? Falou, não, mataram porque eu vi ele em pé e depois ele sumiu. Falou, gente viva não some, né? Eu vi ele conversou, falou uma palavra, não sei que palavra era para ela, e quando ela firmou a vista nele, ele desapareceu. Então ali ela ficou sabendo que ele já estava morto, né? Aí o pessoal tudo juntou lá, ficaram uns 2 meses lá gambelando, dizendo que não, que eles tinham levado preso, mas que ele estava vivo. Eu falei, não, se ele estava vivo, ele não ia parecer para mim, né? Se pareceu para mim, porque ele estava morto. E aí foi isso mesmo que aconteceu, né? Ele estava morto mesmo. E a casa do senhor depois, o que aconteceu com a casa do senhor? Voltou para casa? Acabou tudo, não tinha mais casa. Puseram milho, ficou tudo lá, os porcos entrou lá dentro, né? Era uma casinha ali perto do Osmar, do lado de lá. Tem um valo que passa assim, tem aquele campinho ali que à frente daquela casa velha que tinha na frente, né? Então a casa era lá naquele lugar. E quem que era a terra do Osmar na época? Aquela terra lá não era do Osmar, mas de ninguém, aquela terra lá era tudo grilada. Aquela lá o Osmar grilou tudo, foi tudo grilado. Aquela terra da Mariquinha. Aquela terra da Mariquinha, que era do marido dela, chamava Celestrino, né? Então, o pai do Osmar comprou, aquilo era dela. Era mais ou menos uns 3 arqueiros de terra, que é o que faz a volta ali, né? Ele comprou só aquilo. Aquele resto do lado de lá era herança do meu pai, da minha mãe, dos outros, das famílias deles, tudo. Que vai dali até postar na serra, né? Se o Osmar cercou tudo aquilo lá, tudo terra grilada. E tudo era da minha mãe, da tia Chiquinha, da madrinha Lucinda. Aquelas terras tudo pertencia a eles, né? É herança dos pais deles, né? Que eu não sei direito como chamava o pai da minha mãe. Mas era tudo deles, né? Dali até fazer divisa com a terra do governo do estado do Rio. E o Leopoldino, a terra não tinha também a fazenda? O Leopoldino não era do meu tempo. Né? Mas a fazenda não era também do Leopoldino, ali da fazenda velha? A do Leopoldino já era aquela ali, era a Casa Grande. Ah, certo. Ali que era do Leopoldino, né? Ali, aquele negócio do Leopoldino, não era do Leopoldino, era do governo. Ali era onde passava
quando naquele tempo vinha ouro de Minas, então ali era onde o cara, para passar ali, tinha que deixar uma parte paga ali, né? Se chamava, tinha lá um nome que falava, né? Isso que contaram pra gente, né? Algumas pessoas que eram mais velhos, tinha as pessoas velhas que ele não contava pra gente, eles ficavam conversando com as pessoas, né? Então eles falavam que então, o ouro que vinha de Minas, né? Vinha aquelas tropas carregadas de ouro, né? Então chegava ali, era barreira, chamava, né? Então ali o cara tinha que pagar uma importância. Imposto, né? Pagar o imposto para depois passar para lá. Que era o Leopoldina que recebia esse imposto. Que era o pai da tia Zenário, da Silva. Então esse homem que recebia esses impostos, né? Certo. E, seu Zé, agora uma coisa que se você lembra, mais ou menos assim, como é que ele foi morto assim, quantos tiros foram dados nele? Segundo que eles falaram, foi 15 tiros, né? Né? Pois é, mas a gente, por exemplo, a gente quando é criança não vai ter raciocínio de saber o que é tiro, nem, né? Eles falaram que foi 15 tiros. E quanto tempo depois que o senhor soube das coisas certas, o pai do senhor? Só depois de uns 3 meses, mais ou menos, foi que eu... Você mesmo, para nós ninguém contava nada direito, né? Para nós todo mundo evitava de contar, né? E não tem uma história que os soldados na época da ditadura, os soldados nessa mesma época da Revolução, eles vieram no fórum, tiraram todos os documentos dele, coisa assim, não foi? Rasgaram o certidão de nascimento dele. Isso foi aqui na cidade, né? Mas foi feito para as pessoas de fora, né? Foi feito por os cariocas. Que invadiram aqui e rasgaram, né? Pegaram todos os documentos dele. A única coisa que ficou dele foi certidão de casamento. Certidão de casamento tem na igreja, né? Se quiser tirar uma foto do casamento dele, só pedir lá que o padre arruma. Eu tenho certidão que eu tirei aí, né? Porque eu não tinha documento nenhum, meu pai também. Nem nada, nem no meu pai, nem na minha mãe, nem o nome da minha mãe não sabia direito. Então eu vim aí pedir, né? Então o meu pai, então tem a certidão de casamento do meu pai, só. As outras certidões não tem. Só tem a de casamento. E você pode ir no registro civil lá que tem. Batistério dele não teve também? Não, só o casamento. Só a única coisa que tem certo do meu pai é a certidão de casamento, onde ele casou, tem o nome do meu pai, da minha mãe, dos padrinhos de casamento, tudo direitinho. Isso eu tenho. É fácil conseguir? Só lá no cartório que eu vou dar. Tira lá pra você. Casamento? Casamento, só. Paulo Gonçalves dos Santos, né? Paulo Virgínio Gonçalves dos Santos. O nome dele. Paulo Virgínio dos Santos? Mas tem o Virgínio também? Tem Paulo Virgínio Gonçalves dos Santos. Que está na certidão de casamento. O senhor tem o ano certo, Zé, mais ou menos? Eu? Não, o ano certo que ele se casou? Na certidão de casamento tem. O ano? Lado tem, você pode pedir para o padre que ele te dá. O padre tem a certidão de casamento dele. Que eu pedi aí, a moça, a menina, depois que tirou a certidão de casamento para mim, na igreja. Certo. Ele é casado só na igreja, né? Não, só na igreja. Não é casado no civil. Porque casou lá na roça, antes primeiro todo mundo casava lá na roça, né? O João Roberto casou lá na roça. Todo esse povo casou lá na Casa Grande, porque lá tinha uma igreja lá, né? E o Tio Maria? Tio Maria. Lá tinha uma igreja lá. Isso aí, eu lembro dela. Então, lá muitas vezes eu fui com meu pai, nos dias de noite na igreja, na reza, né? Tinha o Ficeno, que era o rezador, né? Tinha uns 5, 6 homens que... Ficeno, Vitor Rosa, Zé Barroso, né? Esses caras que rezavam lá. E como é que era o pai do senhor, seu Zé? É parecido com o senhor mais ou menos assim, não? Eu não tenho direito a fisionomia dele. Ele era moreno, né? Moreno, né? Moreno, então. Não me lembro direito, porque a gente criança, né? Eu que queria era caçar de bodoque, caçar passarinho, essas E ele fazia meio com os outros? Tinha a terrinha dele também? Não, tinha aquelas terras, tinha as terras dele, né? Que essas que eu falando com você que eu era de louco, era tudo terra dele. Era tudo dele, né? Dele, do marido, de Joné. Mas foi criado depois que ele morreu? Não, depois que ele morreu, que o Osmar catou tudo, né? Mas antes ele tinha terra. O que é do Osmar mesmo, que era dele oficial, era só do riozinho pra cá. Tem um riozinho ali, né? Dali até virar ali pro lado do Joné, com aquela frente lá. Era 3 arqueiros de terra.
que o pai dele comprou. Ainda não pagou com dinheiro, pagava com açúcar, com sal, com sabão. Pagou para a Mariquinha, né? Que era a dona do terreno. Agora, aquele resto era do Zé Leite. Não era que lá não pertencia para a Mariquinha nem para o Osmar, do Zé Leite. O Zé Leite que era dono daquelas terras lá. Não tem mais parente nada? Não tem. O Zé Leite era o velho, né? Eu conheci ele e a mulher dele, era velho já. Ele que era o dono da chácara, onde tem aquele pomar, era tudo do Zé Leite. Então ele conseguiu na justiça, na lei? Sei lá como que ele fez para poder pegar aquelas terras, porque lá não era nada do... Agora, o pai do Osmar comprou aquele pedacinho do lado de lá, do riozinho para lá, que era da Mariquinha, né? Até ele comprou, ele fornecia açúcar, café para a Mariquinha, foi pago assim, né? Ele não deu dinheiro para ela, né? Foi pagando assim com essas coisas. Isso aí eu lembro, porque o pessoal lá, tinha o Orvilino, tinha o Zé Pequeno, né? Tinha o tio Geninho. Essas pessoas, eles, quando ia num lugar assim, fazer um negócio com eles, me levavam na garupa, né? Então eu vivia ali na casa deles. Ali. E como é que chamavam os avós do senhor? O pai do senhor? O meu pai parece que... O avô do meu pai... Não, o pai dele. O pai dele? O avô do senhor. Eu acho que era Virgínio dos Santos, se eu não me engano. Não tenho certeza, viu? E a avó? Que era o pai do Zaíca. A avó era Maria... Também não sei o nome direito. Mas tudo tá bom mesmo. Tudo tá bom mesmo. Então que era o pai do Zaíca, e o Zaíca que era... Ele tinha mais 2 irmãos, que até sofria de lepra também, né? Naquele tempo tinha muito de lepra, porque ele comia muito mel, e o vírus da doença é no mel, né? É uma árvore que tem no mato, tem o vírus da morfeia, né? Então tinha o Zé Pedro, que era irmão do meu pai, e tinha um outro não me lembro bem o nome dele, né? Sei que eu fui uma porção de vezes com meu pai na casa dele, só que ele não deixava eu chegar lá. Ele ia conversar com os irmãos, né? Mas ele deixava mais longe, né? Ele não tinha. É? Ele não tinha. Ele não tinha. Mas os irmãos dele tinham doença de lepra, né? Então, lá tinha um morrinho ali no caminho de Tabuão, onde morava o Zé Barroso, tem uma casinha no morro assim, e lá pro lado de lá era um lugar meio contraface assim, né? Então lá que era a casa dos irmãos. Então eu tinha um lugar assim, daqui lá no lado de lá da rua, eu ficava lá e meu pai ia lá, porque tinha que levar comida para eles, não tinha comida. Então meu pai levava comida para eles, né? Eita. Casaram tudo? Não, eu não conheci ninguém, eu só conheci os 2, né? É. Você mesmo eu via ele de longe. Certo. Meu pai não deixava eu chegar perto, né? Eles tinham os dedos assim, tudo cheio daqueles negócios, né? Coisa feia, viu? Então meu pai levava comida para eles lá e de lá depois nós íamos embora. Bastante vezes eu fui com ele lá, junto, né? Então até queria bem eles, queria que ele me levasse lá, meu pai, não pode, depois você está doente, né? Então essas coisas tudo. Mas aí, o que os pais do senhor tinham assim? Tinha gato, tinha animais, o que ele tinha? Não, meu pai tinha uma mula, e tinha porco, tinha galinha, né? Era só. E terra tinha os 2 ou 3 alqueires ou tinha mais? Não, as terras eram essas mulas que eu estou falando. Também terra então? Tinha bastante, né? Porque essas terras tudo era dele. Herança, tudo herança. Aquelas terras que do Lenca, né? Que são uns 50 artigos de terra, era tudo pertencia a eles. Família. E depois o meu padrasto registrou tudo no nome dele. E vendeu pro Lenca. As terras da Mariana, lá, emendou com as terras da Mariana. Tudo aquela Padrasto, você fala de Henriqueta. Pertencia para minha mãe. Depois que meu pai morreu, ficou para ela, né? Aí meu padrasto casou com a minha mãe, aí legitimou, veio aqui nos cartórios, eu com o advogado passou tudo no nome dele. Muita terra? Tudo. Aí depois meu padrasto vendeu tudo pro Lino. Hoje é tudo dele, né? Tudo aquelas terras do Gravila, do sertão. Então se procurar com o Lenca, a gente deve saber então qual terra que era a família do senhor.
isso, procurar, e ele quiser te contar, né, te explicar, porque ele não vai querer te falar sobre isso, né? Não, mas se ele comprou, você comprou, é bem, ué. Pois é, mas se ele achar que não deve te falar, ele Não fala. porque ele pode ter medo de mexer com isso e dar rolo, né? Porque foi feito, tudo bem feito, com advogado, tudo, não tem problema, não. E meu padre vendeu todas as terras da minha mãe, passou tudo no nome do filho da Maria. Tudo deles. Lá, o Buracão, Tabuão, Sertão, aquela virada lá que tem aqueles morrão, tudo até encostar na divisa do estado do Rio. Mas a família também não ficou com nada depois também, acabou tudo. Não, tá tudo lá as terras, né? Mas só que eles têm invernada, tem gado, tem essas coisas. Porque a gente veio com Munjola, a gente ficou fora daquele lado lá. Né? Ah, entendi. Depois casou então, né? Certo. Casou, eu vim com Munjola, poxa, eu criei no Munjola, eu tava com 9 anos no Munjola. Então eu não sabia nada disso, que meu padre não ia contar isso pra mim, né? Então lá ele discutia com a minha mãe, porque ele tomou a terra da minha mãe e deu com a Mariana, né? Quem que é a Maria? A Mariana é a mulher dele, que é amiga dele. Ah. Quando ele conheceu minha mãe, Já tinha amante. ele já era amante da Mariana. Ah, agora entendi. Porque a Mariana sempre arrumava serviço para fazer lá, né? Cavava um muro e ela inventava outro. E quem que é essa Mariana? Mariana é a mulher, é a mãe do Mídio. Mãe do Mídio, mãe do Zalo. É a dona Mariana. É uma mulher muito boa, muito bonita, né? Mas ele teve filho com ela? Bom, o filho era um homem, o filho nasceu como do pai dele, né? O pai dela morava junto. Ele ia lá trabalhar, mas como é, né? Junto com a mãe do senhor? Não, com minha mãe não. Não digo assim, não, eu sigo assim, mas na mesma época tá casado com a mãe do Então, senhor. antes de conhecer minha mãe, ele já trabalhava com a Mariana, muitos anos, né? O serviço lá do Luiz Alves era feio, era ele que fazia. Luiz Alves é o marido dela. Era o marido dela. Então, até no dia que ele morreu, foi quando ele fez um paredão, fez a casa nova, né? Então foi feita a homenagem, né? Em homenagem à festa, então foi todo mundo, juntou todo o pessoal do bairro lá, mataram leitão, cabrito, fizeram um jantar lá, né? Foi todo mundo. E na hora do jantar foi que ele morreu na mesa. O Luiz Alves. Quando ele foi cortar o leitão que fizeram a conversa lá, né? Essas coisas que faz assim de aniversário, né? Quando ele foi cortar o leitão assim, caiu morto já. Morreu na mesa, né? Mas tem uma história que um deles lá, o Luiz ou ela, que era filho do Teodoro Alves. Que é filho de Teodoro Alves, era o Teodoro Arqueto, meu padrasto. Não, eu sei, mas digo assim, filho com escrava. Que fala que a gente do Zalo lá era a gente do Zalo era. Porque tem Toledo também. Diz que é. Isso que eu não sei. Que são meio morenos, mulatos. São mulatados. Isso eu não sei. Você não sabe o nome deles? Não, o que eu sei é que a Teodoro Alves tinha uma escrava que ficava amarrada na corda no quarto, aí originou a gente do Zalo. Mesmo casado, Teodoro Alves, lá no Munjola. Então esse era a tarde de Maria Berata, parece. Que deu origem à família do Zalo. Certo? Essa história eu não sei não. Certo, mas esse que você contou é interessante. Dessa aí eu não sei. Então pode até ser que que um desses irmãos seja filho do Teodoro Arqueto. Pode, né? Pode, ué. Ser. Pode, mas que eu saiba não. Sabe, mas essas coisas ninguém contava pra gente. Eu nem sabia, né? Nem sabia. Imagina se os caras iam contar isso pra gente, né? Mas casado com a Dona Maria, que é a mãe do senhor, ele ainda ia na casa da mulher ainda? Não. Quando ele casou com a minha mãe, ele não ia não. Porque aí a Mariana ficou pra lá e ela ficou com o João, né? Ah, mas... Era antes dele. Aqui tá bom, né? Antes disso. Isso já foi antes, né? Porque o dia que ele levou minha mãe, a minha mãe estava na casa, estava lá ali na onde tem a casa da Clarinda, não tem a casa da Clarinda ali era a casa da minha tia Luizinha, né? Que é a irmã da minha mãe. Então, a minha mãe tinha brigado com a tia Deide, então tinha uma casa lá no Taí do Campo, uma casa só de pau a pique, né? Então aí a tia Deide brigou porque eu comi o ovo da minha galinha, que era da minha galinha, né? Eu comi o ovo e a tia Deide brigou com a minha mãe por causa desse ovo, né?
Aí a minha mãe saiu correndo atrás de mim, eu pulei a cerca, pulei o valo, entrei no Osmar, passei por cima daquela cachoeira, entrei para o rio acima, fui parar umas pedras lá em cima. Aí de tarde eu sumi, aí veio todo mundo me procurar. Né? Aí lá eu subi em cima de uma pedra bem alta e fiquei lá, né? Eles chamavam, não respondia nada, fiquei quietinho lá, né? Com medo, porque a minha mãe correu atrás de mim para bater em mim. A tia dele queria bater na minha mãe, né? Falei, poxa, alguém vai vencer me pegar agora, eles me matam, né? Eu subi em cima da pedra e fiquei quieto lá. Eles gritando, me chamando, né? Eu não disse. Aí depois eles me viram, né? Acharam eu lá em cima da pedra. Lá num lugar que chama... Esqueci o nome do lugar lá. É lá perto do Gravi, né? Então eu fiquei lá em cima da pedra, aí veio todo mundo lá, acharam eu lá, né? Aí eu subi lá em cima mesmo e fiquei. Falei, se vocês não quiser me pegar aqui, eu pulo daqui lá embaixo, eu vou morrer, mas não descer, eu não desço, né? Aí tinha um homem lá que era empregado da tia dele, e esse homem era bom, né? Então aí eu falei, só se ele vier aqui, eu esqueci o nome dele, né? Então ele veio, se ele vier aqui me buscar, eu desço, senão eu pulo daqui lá embaixo e você não me pega mais, né? É João Roque o nome dele, né? Falei, só se o seu João Roque vier aqui, eu desço, senão eu me pulo lá embaixo e morro. Se eu vou descer, vocês vão bater em mim, né? Então eu não desço. Aí o João Roque foi lá, desceu comigo, eles me levaram para casa, ninguém fez nada para mim, né? Cheguei lá, me trocar de roupa, né? Tá com a roupa tudo suja, que a roupa a gente não trocava, ficava 15 dias, 20 dias, não tinha outra, né? Era só aquela mesmo. Então tava sujo, a mão suja, o braço sujo, cara tudo cheio de sujeira, né? Então, aí daí eles me levaram para casa e aí eu fui morar com a tia Deja lá, fui trabalhar, né? Aí depois a minha mãe brigou, quando teve a briga lá por causa desse ovo, aí a minha mãe mandou por causa do tio Otilino, né? Aí eu fiquei lá morando lá até só de tempo, né? Otilino. Então a gente ia para Paraty com ele, trabalhava com tropa, né? Então eu era madrinheiro de tropa. O Otilino fala pro papai que o pai é sobrinho dele. Se eles falou, porque devia de ser, né? Se ele era sobrinho do tio Otilino, era sobrinho do tio João Neco, Tervino. Então, a tia Vara falava que o João Neco era tio do pai? Pois é, então, se vocês falaram, é mesmo, é. Porque meu avô é do Tabuão? Então, pois é, como é que chamava o seu avô? Marcolino Veloso. Então, se ele era de lá, a turma, esse pessoal sabe, nós não sabe, né? Porque que a gente já veio de outra geração e a gente não viveu com os mais velhos, né? A gente viveu só com os mais novos daquela época, né? Então foi isso que a gente sabe, né? Isso aí, então o tio do Riquedo já andava com essa Mariquinha? Essa Mariana, Mariana, mesmo casada com a outra mulher dele, certo? Não, porque a mulher dele morreu na Revolução, a família dele morreu tudo. Morreu a mulher dele, morreu 3 filhas. Mas assim, doença normal, né? Não, doença tuberculose. Tio do Riquedo? Toda a família dele morreu de tuberculose. Mas então é pouco tempo entre conhecer a mãe do senhor e ter relação com essa pessoa. Não, na Revolução mesmo, né? Que a mulher dele morreu dentro da Revolução. Lá estavam os paulistas, né? Mas o tempo que ele andava com essa mulher, lá, que supôs andar com essa mulher, depois da Revolução, então? Foi depois da Revolução. Depois. Mas ele já andava antes também, né? Ah, bom. Mas era depois da Revolução. Ah, certo. Depois da Revolução que ele ia sempre, né, lá. E quanto tempo passado da Revolução que casou com a mãe do senhor? Não sei, mas acho que já foi um ano, mais ou menos, 6 meses, por aí. Ah, certo. Foi mais ou menos um ano e meio, por aí. Porque ele foi lá, passou na casa do Tervino, lá do como é que chamava? Antônio Roquinho, né? Que era o marido da tia Luizinha, que era irmã da minha mãe. Então aí ele perguntou da minha mãe, aí eles falaram que ela estava lá atrás do campo, né? Aí ele foi lá e falou se ela queria ir para o Monjola com ele, né?
Mas aí a mulher dele, a filha dele já tinha morrido, porque elas morreram no tempo da Revolução, né? Tempo da Revolução. Porque elas morreram, né? Já tinha mulher que casou com o Doca, morreu duas. Já tinha o Dezinho também nessa época, né? Já, Dezinho, tinha. E essa Mariana, ela era clara? É morena, bonita, morena cor de jambo. E o marido? É da sua cor mesmo, mais ou menos. E o marido dela? O marido dela era branco. Então essa Mariana que era filha do Theodor Alves. É, então. Ela era morena, assim, quase a sua cor. Então. Morena, né? Sou Paulo, sou Zé. E depois da Revolução, como é que ficou a parte aqui em Cunha, vamos falar sobre a indenização, todas as histórias que você contou para mim aquela hora. Bom, a indenização a gente não soube disso, né? Esse negócio da indenização foi feita, veio, né, do governo, foi entregue para o doutor Paulo. E sabe a quantia? O que entregaram para nós foi 3 contos cada um. Não, mas antes. Antes. O dinheiro que veio para ficar depositado. Então, que dinheiro que veio, o doutor Paulo depositou, né? Era 3 contos só para cada um? 3 contos. Não, veio 3 contos total, tudo. E é dinheiro, né? Era bastante. Quando é quanto é que vale? Vale 100 milhões agora, né? E aí, então, e ficou depositado? Ficou depositado toda a vida lá, o doutor Paulo não entregou para nós. Aí depois, passado muitos anos, né? Aí foi que veio uma comissão lá de São Paulo que mandou liberar, né? Porque era dinheiro vinculado. Era nosso, mas era vinculado, né? Por quê? Isso é a norma deles, né? Mas com que idade que o senhor viu esse dinheiro? Aí isso foi uns 20 anos, 22 por aí. Só? Esse dinheiro eu não vi nem a cor dele, porque o meu padre ele pagou para nós, né? O meu padre pegou de nós e emprestou para o Teófilo, né? Filho dele. Eu estou esperando até hoje. 3 contos ele emprestou tudo para o Teófilo. O Teófilo pagou 800 cruzeiros e o resto, 1.200, não pagou mais. E esse propósito que o senhor me falou aquela hora, que poderia comprar um prédio, alguma coisa, ofereceram para o senhor alguma coisa, não foi assim que o senhor falou? Ofereceram prédio, comprar, ofereceram terra, mas o juiz não liberou, né? E a Júlia, por exemplo, a Júlia recebeu, né? Porque a Júlia, o pai dela estrucou, ela tinha 13 anos, né? Então ele pegou ela no Munjolo lá, voava farinha no Munjolo lá longe de casa, né? E a mulher morava, era vizinho nosso. Isso eu não soube. E quando eles souberam disso, eles me mandaram para Guará, né? Se eu soubesse, eu dava um cacete. Até podia ter matado eles, né? Fazer isso com a minha irmã. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e me mandaram para Guará, por causa do Zé Barlet. Eu fiquei 3 meses lá em Guará, eu não sabia de nada, né? Aí quando eu vim de lá, ele já estava morando no ranchinho, né? Com ela? Com a Júlia. Mas ela já estava grávida dele, né? Ele era filho do Alfredo Teófilo. Então essas coisas. Aí depois eu subo e ia fazer o que mais, né? Mas ela recebeu dinheiro? Recebeu. Dinheiro do governo? Todo mundo recebeu, né? Não digo assim, mas todo o dinheiro ficou com o Dr. Paulo, então. Todo mundo bom. Ficou tudo depositado, vinculado. 3 mil para todos os 3 irmãos? E ofereceram para o senhor então na época? Não ofereceram nada, né? Não, eu digo aqui. Ofereceram esse prédio para o senhor comprar a casa, alguma coisa? Isso aqui foi oferecido para comprar. Então era para comprar um bem para ficar efetivo, para manter o nome do meu pai, né? Para ficar na família. Mas ele não comprou nada disso aqui. Não aceitava. Então fazer a proposta, oferecer esse prédio aqui, ofereceram uma outra casa lá embaixo, né? Ofereceram terreno. Ele não quis. Não quis. Isso é história para você saber disso. Então, tudo isso aqui, esse prédio aqui foi o principal, porque naquele tempo era por 3 contos. Nós tinha 6. Por quê? Por causa do juro? Não, nós tinha 6 mil, né? Você falou que era 3 mil antes? Era 3, mas depois já tinha 6. Passou bastante ano. Entendi. Passou bastante ano. Então era para ele comprar, ele dava 3, esse prédio aqui foi oferecido por 3 contos. E ele não era bom, ele era mais estragado que está agora, né? Aí foi oferecido, aí o doutor Paulo não aprovou, não aceitou.
Porque não podia ter prédio. Então, aí depois precisou vir advogado de São Paulo. Aí liberou o dinheiro. Liberou. Mas o senhor já era adulto já? Eu já estava com 20 anos, né? Quase casado já? Não, casado não, porque eu casei com quase 40, né? Ah, certo, certo. Porque quando eu estava aqui, eu estava solteiro. José, e depois, assim, nos dias após a morte, depois da Revolução, por exemplo, o que o pessoal, o senhor é criança também, né? Mas depois que o senhor começou a sentir a vida, conhecer as coisas, o que o senhor sentiu em relação a... A gente sentiu muito aborrecimento, né? E o povo das cidades e tal, o que sentiu também? O povo da cidade, naquele tempo eu não conhecia a cidade. Eu conhecia só lá a roça, né? Porque lá eu fiquei lá com o seu Tilito, lá, no Rio das Pedras, né? A minha mãe ficou lá no Monjola, né? Isso passou uns 3 ou 4 anos, essa separação. Só depois de 4, 5 anos foi que eu fui uma porção de vez lá passear, depois eu fui lá, aí eu comecei a conversar, tinha a Kita, conheceu a Kita, que Zé de Paulo, né? A Kita era menininha pequena. Então falou, fica aqui com nós, né? Fica aqui com nós, né? Aí eu acabei ficando lá, né? Aí a tia Chiquinha veio embora e eu fiquei lá. E fui ficando toda a vida. Né? Então, em síntese, seu Zé, a família do senhor, do lado da mãe do senhor e do lado do Paulo Virgínio, foram todos explorados. Todos explorados. O padrasto explorou a mãe do senhor, a mãe do senhor. A mãe do meu pai. E o juiz explorou, a sociedade exploraram o dinheiro, né? Os bens, né? Então, um dia não deixavam que nós soubesse, né? Ninguém contava nada para nós, não. Nós nem sabíamos que tinha esse dinheiro, né? O dinheiro eles não usaram, mas o dinheiro desvalorizou, né? Desvalorizou, pô. Para nós não serviu quase de nada, né? Para mim não serviu de nada, porque eu recebi o dinheiro. O senhor da Riqueta pegou para ele, deu para o Tioff, eu não recebi até hoje. E o senhor teve alguma vantagem assim no trabalho do senhor? O senhor Virgílio, não? Esse filho do herói? Eu não tive vantagem de ninguém. Nem no emprego, nada? Nada. Bom, o Virgílio, quem nomeou o Virgílio foi o Maluco. Mas o Maluco veio aqui. O Maluco nomeou o Virgílio na casa dele, na casa do Virgílio. Assinou a nomeação na casa dele, né? E eu fui lá, o pessoal que me levou para lá, era da Revolução, mas ele não tinha nada a ver com nada disso aí, não. Ele era dono da firma. Ele tinha firma de talheres, né? Quem é isso? Ele arrumou na firma dele. O Seu Carlos Azevedo. Ah, certo. Ele me levou, convidou para lá, né? Me deixou o cartão para mim. Eu peguei, cheguei lá num dia, no outro dia já fui trabalhar. E você lembra quando os ossos foram retirados aqui de Cunha? O senhor estava aqui? O senhor estava aqui? Não estava. Foi em 54. Eu não estava. Parece que eu vi foto do senhor no jornal, o Cursino, o senhor recebendo homenagem, os restos mortais do Paulo Virgínio indo para São Paulo. Não estava, não. Eu retirar da onde? Ainda que tirou lá da roça? É. Não, eu não estava, não. Foi agora, foi em 54 agora. Não tive, não. Se teve, foi alguém representando o meu nome, mas eu não tive. Eu devo ter foto Acho que aqui. nem eu, nem o Virgílio não tivemos. Tem foto? Se você tem, eu quero ver. Porque eu não me lembro. Vamos ver sim. Eu não me lembro. E homenagem, o senhor teve alguma homenagem assim? Quando começou a sua primeira homenagem em São Paulo, no MMDC, sempre valorizaram, né? Sempre deram força pro senhor, não? Não, lá eu sou sócio da sociedade, né? Certo. Sou sócio do Clube Piratininho, né? Eles me levaram lá. Eu sou sócio remido lá. Não pago nada, mas sou sócio. Lá é um clube da elite, né? Certo. Lá é caro a mensalidade aqui lá, né? Então eu sou sócio lá. Então eles me deram sociedade lá, né? Homenageio também, o senhor? Deram homenagem lá, tiraram fotografia, tudo, né? O senhor já foi lá no túmulo do Paulo Virgínio, lá no Ibirapuera? Foi, todo ano eu vou. É. Estamos lá, tem fotografia, o meu menino gravou, né? Tem gravação nossa, foi a Regina, foi o Paulinho, foi a Margarete, né? Foi a Rosana, todos nós da família. Dona Ivone não? É? Dona Ivone foi antes também, foi lá, né? Falei, mano. A esposa do senhor? Não, a Odete não. Dona Odete. Odete já morreu. Já. Não sei, mas na época foi também no começo, né? Foi, nós temos fotografia junto, lá tiramos um céu sagrado no túmulo, né? Tem fotografia comigo lá. A Odete tirou lá, nós tiramos junto lá, doutor César Sargado, eu, a Odete, minhas crianças pequenininhas, eles eram pequenininhas na ocasião, né? Lá em frente o mausoléu lá.
cripta que tem lá no meio, né? Então nós temos lá, o César Salgado. Então fala sobre o Dr. César Salgado. Qual foi a relação dele com o senhor? Ele que escreveu tudo sobre o meu pai. Escreveu tudo que tem escrito, foi escrito por ele. Ele é escritor, né? Escritor e jornalista. Então foi ele que escreveu. E aqui em Guaratinguetá tem a família do Romão Portão. Você conheceu o seu jornalista? Tem a família dele lá. Ele tem muito documento meu lá. Tirou fotografia comigo, tudo, né? Tirou fotografia daqueles muitos pinheiros na frente. Nós fomos lá, tirou fotografia lá, tirou fotografia no caminho. Só que eu não tenho, mas na família dele tem guardado lá. Só se interessar, só pedir com eles. Mora em São Paulo? Lá aqui em Guaratinguetá, o Romão Portão, família do Romão Portão. Ele que era jornalista, né? Mas faz um tempo isso aí, não faz? Faz bastante anos. Deve estar fazendo uns 30 anos. Mas se tiver a família deles aí em Guará, eles têm guardado, né? Até mandaram eu pegar, mas eu não conhecia a família. Depois não me interessei muito também, né? Eu posso ver isso aí. Pode procurar a família do Romão Portão. Ele é jornalista. Vai lá em Guaratinguetá, na sede do jornalismo lá, que tem. Pergunta pra você. Se quiser pedir pro Marusso também, mexer nisso aí, o Marusso é vereador lá, ele mexe com tudo isso, né? Pedir para ele vai lá pedir, ver, né? Deve ter na prefeitura, deve ter alguma coisa também sobre isso, né? Deve ter, sim. Então, Suzane, lá no museu lá do MMDC, o senhor não consegue alguma coisa assim de cópia, assim, de coisa, documentação, o papel assim que tem a cópia, o livro que tem a cópia aqui para Cunha? É difícil? Posso ver lá se tem algum livro, né? Fala que o senhor precisa pôr no Museu de Cunha, certo? Que interessa para nós também aqui, né? Porque lá eu sou sócio, lá eu pago por mês, lá 10 pau por mês de sociedade. Então, faz essa pergunta para o senhor, vamos ver sobre o que o senhor fala comigo sobre isso. Né? Não, porque eles também não têm quase nada. O pessoal lá da sede. Eles não conseguiram, porque foi tudo rasgado, tudo queimado, tudo escondido, né? Não ficou nada para o sujeito pegar assim. Porque tudo que tem é assim como você está vendo, né? Com dificuldade. Porque foi queimado tudo documento da Revolução que pertencia ao meu pai, todo mundo queimou. Porque ninguém queria. Como eu digo, ninguém queria ser pai do filho, né? Todo mundo quer sair fora, né? Mas por quê? Foi martirizado? Não foi um político assim, né? Não era político, não era nada. Né? Era um caboclo da roça. Sabia ler tudo? Mais ou menos. Não sei, eu acho que não sabia. Mas veja bem, por que fizeram isso com ele? Por que, né, São Paulo? Só que ele não quis dizer que era carioca. Só por causa disso. Perguntou, você é pauleiro? Lógico, eu sou pauleiro, eu nasci em São Paulo, como é que eu vou ser carioca? Né? E perguntou sobre o caminho também, né? Então, eu queria que mostrasse o caminho. Como é que você estava preso junto com eles, como é que ele ia mostrar o caminho? E todo mundo sabia? Agora, por que todos os parentes dele dedaram o senhor? Por que dedaram, então? Não, nenhum dos parentes não dedou ninguém, não. Não, por que falaram que ele sabia? Só ele sabia mesmo, ué. Então, por que ele morava lá? Não, eu sei, mas porque todo mundo sabia. Por que justo ele tinha que saber contar e não eles? Por que eles não contaram? Pois mas não tinha ninguém mais junto com ele, era só ele mesmo. Não, contar preso lá, contar todo mundo amarrado lá. Mas perguntou para todo mundo também, todo mundo falou. O caminho é esse, entra por aí, sai de tal lugar, assim, né? Agora, quem sabia mais era ele mesmo, né? Que ele morava lá. Mas ele morava lá... Quem morava lá, esse caminho que passava lá, saía na casa de Tintioff, do Rio de Tintioff até a... Como é que chamava a mãe da Magacia? Essa mulher foi que criou meu pai. Leopoldino, a família Leopoldino, né? Lá do Guandu, então? Não, é lá no Jacuí que chama lá. Então, lado esquerdo, né? Então lá você podia atravessar lá, sair no Jacuí, saía no Munjola, aí pegava a estrada do Pimenta aqui e saía aqui na cidade, né? Mas todos sabiam, então? Mas todo mundo sabia, tanto ele sabia como os outros também sabiam. Por que todos os parentes dele falaram que por causa de ser pobre? Ou não? Todo mundo era pobre por ele também? Não, isso aí a gente não sabe explicar como que foi, né? A única coisa que a gente sabe foi perguntar se ele era paulista. Ele falou a primeira vez que era, aí ele ficou em dúvida também, como se fosse eu ou se fosse você também, fazia a mesma coisa, né? Como é que você pergunta para mim, seu nome qual é que é? José, né?
E depois eu vou ter que falar para você que é João. Eu já não falei que é José, eu não posso falar que é João mais. Né? Foi esse o caso dele. Agora, o que traiu, o problema dele foi que ele ter tido, dele ter fugido, né? Não, ele tentou fugir. Né? Tentou, né? A história certa que o pessoal falava foi ele, que ele tentou fugir, né? Aí os caras que pegaram ele e... Aí fica sozinho, né? Aí ficou sozinho. Porque essa história de fugir, ninguém contou direito, né? Mas o negócio foi esse, meu pai tentou fugir. Mas ele pediu para ir no banheiro, no caso, assim, fazer necessidade. Não era banheiro, porque era mato. Necessidade, no caso, né? E era mesmo que ele ia. Lógico, E depois que ele saiu lá, que ele se achou, ele tentou fugir mesmo, né? Ele deixa você tá amarrado lá, agora o cara sobe, você, né? Mas então ele correu bastante. É? Já tá preso lá em cima, Dito Maria. Dito Jango. Não era nada lá de Maria, nem... Não, Dito Jango, até onde ele morreu é longe, ué. Longe, pô. Mas então ele correu bem, então, ué. Então, mas lá não tinha nada de ver nem tio Dito Maria, nem nada. Lá era mato, tudo. Não, eu falei errado. Digo assim, de lá onde todos estavam amarrados, né? É. Ele pediu para sair, tá. Ele correu, então, aonde ele morreu, é a boa distância, então ele correu bem. Mas ele não correu nada, não. Ele não correu 20 metros. Ele não correu nada, que já pegaram ele logo quando ele... Mas por que foi ser morto lá embaixo, tão longe, ué? É longe. Mas aí foi a hora que eles levaram lá para matar, né? Eles amarraram ele dentro da casa do João, que é onde ele estava. Aí ele correu. Uns 20 metros, você falou. É. Né? Agora, para onde ele foi morto, que é lá perto da cachoeirinha, lá, você em todo lugar lá. Então a distância é boa. Isso aí a gente não sabe, porque eu, por exemplo, eu não vi nada disso, né? Lógico. Então, eu não vi. E também até hoje eu não conheço o lugar lá direito, né? Eu não sei direito lá o lugar que foi, onde ele estava preso e nem aonde ele foi fuzilado, eu não conheço direito. Eu sei lá a cruz, onde é a cruz só. Só? Só, os outros lugares eu não conheço. Então, mas ó, veja bem, dali não é tão longe não, certo? É. Dali você anda um pouco central, tem uma curva, tem uma reta e tal. É lá em cima a casinha lá. Pois é. Lá até agora é uma pousada lá, sabe? Uma casinha velha, conservaram a casa velha lá. Então ele correu, foi dali, é lá que estavam presos, né? Então ali que ele tentou correr. Ele não correu, ele tentou só. Aí já os caras pegaram, né? Tinha o tal de Lano, não tinha o tal de Lano? Os caras Lano, falando Lano. Você me contou uma vez que era Zé Lano, dito Lano. É o Zelanio. Zelanio? Quem tem o Zelanio? O Zelanio estava preso com ele, né? Zelanio, né? O Zelanio estava preso. O Zelanio, João Neco, Tervino, Dito Maria. tudo preso junto. Irmão nenhum dele, né? Irmão só tinha que você falou que é doente, né? Tinha o Zé Maria, mas o Zé Maria era doente, assim, não. Zé Maria, que era dele? É cunhado? Irmão. Zé Maria? O tio Dito Maria, Dito Maria, irmão da minha mãe. Ah, é? Dito Maria, irmão da minha mãe. Agora, o irmão do meu pai, esse que eu falei pra você, era Zé Pedro e João Pedro. Tinha um outro lá que eu esqueci o nome dele, né? Que era o pai do Zaí. Você chegou a conhecer o Zaí? Acho que sim. Então, esse Zaí que era pai do Zé Pedro. Que esse morava lá, que eu falei pra você que ele sofria de lepra também, né? Então, esses um que era irmão legítimo do meu pai, João Vergino. Que é João Vergino, e tinha que era o pai do Zaí, que a família do Vergínio, que chamaram de Vergínio, que é Paulo Vergínio, né? Então esse pessoal era o irmão legítimo dele. Então esses um moravam lá na Lagoa Grande, tinha a casa dele lá. Mas a gente, como a gente era pequeno, a gente não tem bem noção disso, né? Porque a gente nem tomava conhecimento disso, né? Criança vai saber essas coisas, né? E a gente tudo tinha medo até de, quando vinha uma pessoa no caminho assim, de entrar no mato, deixar a pessoa passar. Vai haver agora uma grande festa, Zé, falei pro senhor, né? Você vai ser comunicado ainda certinho. Eu não estou liderando, mas estou dentro do esquema mais ou menos, certo? Sobre isso aí, né? Acompanhando, né? Acompanhando. Lógico, estou aqui no museu, tem que fazer alguma coisa também, né? Pois é, então montar serviço também, né? Então aí você faz a sua parte aí, o resto eles que vão fazer o levantamento, né? Porque eu, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uns 12, 15 anos, eu poderia ter uma noção melhor para apresentar, né? Poxa, mas eu estava com 9 anos, 8 anos, né? E além de 8 anos, criado no mato como índio,
né? Eu tinha medo de gente. Quando chegava uma pessoa na minha casa, eu não entrava dentro de casa sem saber primeiro quem estava lá dentro. Virgílio tinha quantos anos? 6? Virgílio tinha mais menos que eu. Se eu tinha 8, Virgílio tinha 6. Eu sou mais velho que ele, 2 anos. Virgílio que não sabia nada de tudo, né? Criancinha. E tinha mais nova ainda, né? Então nós não sabíamos nada dessas coisas, não. Outra que ninguém contou também, né, para nós, ninguém falou nada se meu pai era morto ou vivo, porque para nós o meu pai estava vivo, né? Para minha mãe também. A minha mãe, como eu falando para você, quando mataram meu pai, ele apareceu para ela. Então ela já sabia que ele estava morto. Falou para todo mundo, né? E o pessoal não sabia mesmo, né? Sabia que ele estava preso, mas que tinha morrido não sabia. Mas quando ela apareceu para ele, aí ela começou a chorar e falar, aí que eles mandaram gente procurar saber, aí confirmou que já tinha morrido. Ele era jovem também, né? Foi 34. Não ela? A minha mãe era, a mãe era nova também. A minha mãe era mais nova que ele, né? Naturalmente. Era nova. José, então, agradecemos a sua atenção e que essa fita vai ajudar muito no nosso trabalho sobre o nosso herói Cunhense, Paulo Virgínio. E daí você desculpe a gente não poder dar mais uma coisa mais. Um conhecimento.